Boa tarde, crianças! Estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma semana de aulas e nós vamos começar agora a nossa aula de português. Pegue o seu livro e abra na página 23. Nós vamos conversar um pouco sobre mais um texto para que vocês possam entender a questão da comunicação através do jornal. Nós ainda estamos falando sobre isso. Mas para nós começarmos a nossa aula abençoada, vamos orar e falar com Deus? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque nesta semana nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E hoje o Senhor está nos dando vida para desfrutarmos de tudo que o Senhor tem para nós. Pedimos por essa aula de português, que seja uma aula abençoada, que possamos compreender esse conteúdo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos conversar sobre algo que acontece quando a gente vai ao supermercado. Não sei se você já parou para perceber que quando o papai, a mamãe, quando você vai ao supermercado, depois que as compras são passadas no caixa, né? São colocadas dentro de sacolas de plástico. Isso é a coisa mais natural de acontecer em qualquer supermercado. Mas você sabia, criança, que aquelas sacolas de plástico são prejudiciais à natureza? Sim, porque elas são feitas elas produzem uma poluição muito grande. E então elas são produzidas a partir do petróleo ou gás natural. Isso está escrito no seu livro na página 23, você pode acompanhar aí comigo. Então, para nós é um benefício, no sentido assim, colocar as compras feitas no supermercado dentro da sacola, trazer a sacola para casa, e a gente faz isso automaticamente sem pensar. Mas se a gente for analisar o cuidado, a preservação da natureza, e também isso pode nos afetar. Se a gente parar para pensar que esse prejuízo pode chegar até nós, a gente vai começar a pensar em mudar isso. Agora, como que a gente pode mudar? Nós, às vezes, pensamos que a gente é tão pequeno, não é? Como é que a gente pode mudar uma coisa que já é tão natural? Mas, crianças, esses tipos de sacola podem durar até 400 anos na natureza, para que elas se desfaçam. E até isso acontecer, é muito prejuízo. Por exemplo, as tartarugas. Muitas tartarugas já morreram, sabe de que maneira? Essas sacolas às vezes são jogadas no mar e as tartarugas olham e pensam e acham que são alimento e elas ingerem. E isso aí vai prejudicar o animal. E algumas elas podem se sufocar com a sacola jogada. E outra coisa que acontece, a poluição na cidade. Muitas vezes nesses córregos que tem no meio da cidade, essas sacolas são jogadas, descartadas indevidamente e aí vão parar nesses bueiros, elas vão entupindo. E quando chega a época da chuva, entope, o rio transborda e aí a poluição se espalha pela cidade. E aí o que acontece com a gente? A gente está suscetível, está aberto a pegar doenças. Então é uma coisa que deveria ser mudada, deveria ser transformada para não prejudicar a natureza e, consequentemente, prejudicar a gente também. Agora você vai ver um pequeno vídeo para que você possa entender melhor como que essas coisas acontecem. Quando vamos às lojas ou supermercados, levamos para casa mais do que os produtos que compramos. Sabe quem sempre acaba indo com a gente? A sacola plástica descartável. 1, 2, 3, às vezes 10 ou 20 sacolas plásticas descartáveis para carregar tudo que compramos. Multiplique esse número pelo número de famílias que vão aos supermercados, às farmácias, às vendinhas e mercearias em todo o Brasil. Mais de 1 bilhão de sacolas são usadas por mês. É muita sacola. Mas você sabe de onde vem a sacola plástica? O plástico da sacola vem do petróleo. Depois de tratado, o petróleo se transforma em plástico, que é usado para fazer as sacolas plásticas que circulam por aí.
Essa transformação do petróleo consome muita água e energia. Por isso, quanto mais sacolas plásticas usarmos, mais recursos naturais como petróleo, água e energia serão necessários. Mas para o meio ambiente e para a sociedade, o maior problema não é a produção dessas sacolas. Há dois grandes problemas. O primeiro é o consumo exagerado de sacolas plásticas descartáveis, que provoca o consumo de uma enorme quantidade de recursos da natureza. O segundo é a forma inadequada como as sacolas são descartadas. Você já pensou para onde vai a sacola plástica descartável? Como elas são descartáveis, muita gente acaba jogando em qualquer lugar. Com isso, elas deixam as cidades, as florestas e os mares mais sujos. Elas entopem bueiros, contribuindo para gerar as enchentes, além de causarem a morte de animais, como as tartarugas marinhas, que engolem a sacola pensando que é alimento. Então, como achar uma saída para tudo isso? Em primeiro lugar, pense se você realmente precisa usar as sacolas plásticas descartáveis. Sempre que der, recuse receber essas sacolas e diga aos seus pais para, quando forem às compras, levarem uma sacola que dê para usar de novo. Sabe, aquelas sacolas de pano, de plástico não descartável, que podem ser usadas muitas vezes. E fale também para os seus amigos usarem essas sacolas retornáveis. Outra dica é levar as compras para casa em caixas de papelão. Mas e quando não tem jeito de recusar a sacola plástica descartável? A dica é reduzir. Usar o mínimo que der e aproveitar ao máximo, colocando vários objetos dentro de cada uma delas. Não precisa colocar uma sacola dentro de outra sacola. Com a sacola em casa, depois das compras, é possível reutilizá-la para outras coisas. E se não tiver mesmo o que fazer, o melhor é enviar a sacola para a reciclagem. Assim, ela pode se transformar novamente em matéria-prima que vai ser usada em outros produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. Então, crianças, vocês viram como que essas sacolas chegam até nós e como que muitas pessoas, sem prestar atenção ou não entenderam como que a gente cuida da nossa própria cidade, descartam indevidamente essa sacola, esse tipo de sacola, né? Mas nós podemos ter outra atitude, nós podemos ter a atitude correta. Então você vai fazer esse registro aí no livro, tá bom? Tem uma parte que você vai escrever o que você pode fazer, né? Então no vídeo tem várias dicas. E depois vocês vão voltar na atividade na página 20. E fazer a interpretação do texto. É lixo? Não, é brinquedo, tá bom? Vocês vão continuar conversando sobre isso e também sobre o texto Armas de Verdade Viram Brinquedo. Então, nós conversamos bastante nesses textos, coisas que eram usadas e depois elas passaram por uma reciclagem. E também foram transformadas em algo que pode ser usado de novo. Outra coisa que vocês entenderam foram sobre as notícias, né? 2 textos que nós vimos que foram publicados em jornais. Então nós estamos falando sobre comunicação através do jornal e também sobre reciclagem. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente tenham entendido o que nós conversamos hoje. Um beijo e até a próxima aula.